Opa, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver o que são variáveis globais e o que são variáveis locais. Então, basicamente, pessoal, a gente tem dois tipos que a gente pode ter, além dos tipos de variável, né? Int, float, bool, double, enfim, os tipos de variável que a gente pode ter. Essas variáveis elas podem existir em alguns lugares específicos do código e não existir em outros lugares do código, ou existir em todo o código. Quando as variáveis existem em todo o código, independente do local em que ela está, é, ela existe em qualquer lugar, então quando eu atualizo esse valor de variável em um lugar, atualiza em todos os outros locais do código, ela é uma variável global. Quando ela só existe, por exemplo, na função setup, ou só existe na função loop, ela é uma variável local. O que isso quer dizer, né, pessoal? Quer dizer o seguinte, por exemplo, é, essa variável A aqui, a variável B, a variável C, a variável D, elas são o que a gente chama de variáveis globais. Por quê? Porque ela não está dentro de nenhuma função. No nosso caso aqui, a gente tem as nossas duas funções principais, né? Loop e setup. Então, como ela não está, a gente pode ter outras funções, né? No nosso caso, as funções principais são essas, mas a gente pode ter outras funções. Depois a gente vai ver essa questão das funções, de ter mais funções, né? Porque as funções podem desempenhar funções específicas, né? Por isso funções. A gente tem aqui void setup, que é uma das nossas funções principais, nossa função de configuração, e o void loop, uma função do código mesmo, do nosso programa principal. Essas variáveis A, B, C e D que a gente tem aqui, elas são variáveis globais. Então, elas existem tanto em setup, quanto em loop, quanto em qualquer outra função que possa ter o nosso código. Tá? Então, por exemplo, né, eu vou colocar aqui A igual a 9.600. E aí eu vou colocar aqui, ó, serial begin A, que era 9.600. Não vai dar erro nenhum, meu código vai rodar normalmente, né? Obviamente o valor aqui vai mudar, né? Por conta do meu cálculo, né? Vamos colocar um valor menor aqui, b igual a 1, né? Aí fica um valor ok. E aí fica lá, b 1 dividido por 9.600 é zero, com o resto de 1 dividido por 9.600, né? Então a gente tem aqui o E como sendo zero e o F, que é 1 vezes 9.600, vai dar 9.600, tá? Mas observe que o serial begin A, ele funcionou normalmente, porque o A 9.600, então configurou ali a minha comunicação serial para 9.600. A gente tem alguns números específicos para fazer essa comunicação serial, né? Como eu disse nos vídeos passados, depois a gente vê essa parte da configuração. É importante a gente entender o funcionamento aqui das nossas variáveis, tá? Então, nesse caso, o A, o B, o C e o D são variáveis globais. Por quê? Eles não estão dentro de nenhuma função, beleza? Mas vamos fazer agora uma mudança aqui. Eu vou pegar esse A, apaguei esse A aqui, ok? E vou declarar esse A dentro da função setup, beleza? O que vai acontecer? Ele está declarado dentro da função setup, está declarado antes da onde eu utilizo aqui no serial begin A, então ele vai configurar essa comunicação. No entanto, quando eu chamo A dentro de outra função, no meu caso loop, ele vai falar que essa variável não existe dentro dessa função. Tá? Vamos ver como funciona? Então, rodei aqui, opa, deu erro. Olha, não deu erro aqui em cima. Por quê? Porque eu falei serial begin A. O A existe dentro do setup, ok? Mas o A não existe dentro de loop, ó. O A não foi declarado nesse escopo. O A não foi declarado na função loop. Por quê? Porque ele é uma variável local. Ele só existe dentro de setup. Então, o que são variáveis locais e variáveis globais? Variáveis locais são aquelas variáveis em que eu declaro ela dentro de uma função específica. E como eu declarei essa variável dentro de uma função específica, ela só existe dentro dessa função. Ela só pode fazer coisas dentro dessa função. Se eu quero uma variável que possa fazer alguma coisa tanto dentro dessa função quanto dentro de outras funções, dentro de outras partes do código em outras funções, eu tenho que fazer com que essa variável seja global. Tá? Daí a variável global ela funciona em todas as funções, dentro de todas as funções. Uma outra possibilidade é eu declarar dentro de loop de novo, agora com outro valor, por exemplo, 30, a variável A. Nesse caso, né, o A fica valendo
30. Beleza? Então, 30 dividido por... Perdão. 1 dividido por 30 dá 0, com o resto 30, né? Então tá aqui. 0 é o nosso E, está sendo print aqui, né? No nosso vídeo passado. E o resto 30, que é uma multiplicação aqui, né? Mas a gente pode colocar o resto, né? Que vai dar 30 também. Vai dar 1, na verdade, né? 1 dividido por 30. Dá 1. Vai dar 0 e 1. 0 e 1, por quê? Porque é 1 dividido por 30, então 1 dividido por 30 dá o valor 0, a parte inteira é 0, e o resto de 1 dividido por 30 é o próprio 1. Então dá 0 e 1, beleza? Então o que acontece? Declarei essa variável tanto aqui quanto aqui. Agora, se essa variável precisa existir em várias funções, é mais interessante, né, que eu declare essa variável como estava declarado antes. Uma variável global. Declarando essa variável como variável global, não vai ter nenhum problema aqui. Observe que eu não declarei ela nem setup, nem loop. Eu declarei ela fora de tudo. Então, ela é válida em todos os lugares. Quando que eu vou utilizar, declarar, por exemplo, a variável A, tanto na função setup quanto na loop, ou em outras funções? Quando eu tenho A fazendo uma função em setup, e A fazendo outra função em loop, ou A fazendo uma outra função em outra função, fazendo outras coisas em outra função. Aí, nesse caso, com outros valores diferentes. Aí, nesse caso, eu tenho que declarar as variáveis no nome correto. Mas, né, a gente nunca vai fazer isso, né? A gente sempre vai colocar variáveis com nomes diferentes. Mesmo que sejam só variáveis locais, a gente não vai colocar, por exemplo, em setup eu vou chamar uma variável de A e em loop eu vou chamar uma variável de A, sendo que uma não conversa com a outra, tá? Se eu tenho que utilizar a variável A tanto em setup quanto em loop, eu vou fazer com que ela seja declarada antes dessas funções, lá em cima do código, para ela ser uma variável global. Beleza? Se eu quiser variáveis locais, a gente sempre vai prezar por não escrever o mesmo nome dessas variáveis locais. Lembrando, variável global, para fechar aqui, variável global, variáveis que são declaradas antes de iniciar, basicamente, o nosso código, né? Antes de qualquer função do nosso código, e aí a gente pode utilizar essa variável em qualquer função do nosso código, e variáveis locais são variáveis que a gente só utiliza ela e a gente declara ela dentro da função específica que a gente vai utilizar, tá? Então, essa é a ideia básica. Lembrando que variáveis locais só existem dentro da função em que elas foram declaradas. Elas não existem fora dessa função. Variáveis globais existem em todas as funções. Beleza? Então, essa é a ideia de variável local com variável global. Cada uma tem o seu uso, né? A gente tem questões de memória levadas em conta. Para programas simples, a gente não precisa tomar tanto cuidado com essas memórias. A gente pode colocar tudo em variável global. Mas para problemas complexos, talvez possa ser interessante a gente ter variáveis locais aí, algumas variáveis locais, algumas variáveis globais, tá? Às vezes pode confundir com alguma coisa, enfim. Então, a gente tem esses dois tipos de variáveis aí. Global, existem todas as funções, funciona em todas as funções que eu declarar, que eu chamar ela. Local, ela só vai funcionar na função que eu declarei ela, dentro da função que eu declarei, se eu declarei ela dentro da função. Beleza, pessoal?